Agora sim, Lucas 21. Como eu mencionei na abertura do nosso culto, esse é o texto, a leitura do Evangelho no nosso lecionário. E como durante esse mês nós vamos seguir o lecionário, então a gente vai ter essas posições. Você pode se preparar para os domingos, fazer todas essas leituras. Esses textos que a gente lê, se você pegar o lecionário, você vai encontrar esses textos lá. Se você ainda não tem ele adquirido, você pode procurar na internet, que você vai descobrir que esse calendário de leituras bíblicas é um calendário seguido por todas as igrejas no Ocidente. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 25 a 36. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Senhor, por meio dela, ilumina o nosso caminho nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando se prega a partir do lecionário, você tem algumas surpresas. E uma surpresa que eu observei por aí, que vários pregadores tentam lidar com ela, é que no primeiro dia do Advento, em que a gente vai falar sobre o período de preparação e a expectativa ao redor do Messias, a gente tem um texto sobre o fim do mundo. Mas o assunto não é o começo, e o texto aqui é sobre o fim. Mas a igreja não está nos pregando peças. A prática de colocar essa leitura logo no começo do período do Advento tem uma significação. É claro que o Advento é o tempo de lembrar da primeira vinda de Jesus no calendário cristão, mas a tradição litúrgica faz isso com a gente. Então, em todos os 3 anos, você vai ter textos relacionados com isso exatamente nesse momento. Sobre a segunda vinda, sobre a palavra profética. De algum modo, a igreja quer que a gente preste atenção na palavra profética. Ela quer que a gente esteja atento para a palavra profética. E é isso que a gente vai pensar agora. Que relação isso tem com a primeira vinda de Jesus? Mas é o primeiro ponto. A igreja quer que tenhamos mentes escatológicas. Por isso, ela nos bota para ler Lucas 21, na época do Advento. Então, eu vou citar um trecho aqui do Burton Edwards. O Advento é a estação que trata não tanto, atenção para isso, como nos preparamos
para o bebê na manjedoura, mas antes como nos preparamos para o fim desse mundo como o conhecemos. Fim este que o nascimento de Jesus, do bebê, iniciou e continua a revelar. Perfeito. Então é por isso que a gente lê esse texto. Porque a vinda de Jesus é a aproximação do ato final de Deus. De acordo com Efésios, é a convergência cósmica. Todas as coisas girando ao redor de Jesus e chegando à sua consumação. Efésios diz que ele é aquele que preenche todas as coisas. Está lá em Efésios 4. A palavra ali tem o sentido de levar as coisas ao aperfeiçoamento, à plenitude, ao fim, não exatamente no sentido de término, mas no sentido da sua verdadeira razão e destino. Então, a vinda de Jesus não é só a vinda do bebê. Nessa época tem um monte de propaganda de bebê na TV. Então, fica todo mundo dócil, né? Cute, nessa época, por causa dos bebês, de coisas fofas, todo mundo pensando em coisas fofas. Não é isso? Aí vem a igreja e joga essa coisa fofa aqui para a gente pensar. O sol escurecendo, as ondas, coisas terríveis, homens desmaiando de terror. Isso não é assunto de Natal, pastor Guilherme. Mas esse é assunto do advento. Esse é o assunto do advento. É que o rei está vindo para trazer salvação e juízo. Mas, para nossa surpresa, claro, ele vem como um bebê. Então, Deus nos surpreende com isso. Mas onde está essa relação aqui entre Natal e o fim do mundo? Vamos olhar mais de perto. Abre sua Bíblia em Daniel 7. Vocês vão reconhecer que esse texto é o texto citado aqui em Lucas por Jesus, o aludido, melhor dizendo, por Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7. Aqui nós temos um dos trechos mais importantes das profecias messiânicas do Antigo Testamento, que diz respeito ao Filho do Homem, um título que Jesus usa frequentemente nos evangelhos, na verdade, muito mais do que outros. E um dos trechos da Bíblia que esclarece a figura de Jesus é esse aqui, Daniel 7. Depois da visão dos 4 animais, Daniel tem a visão, no capítulo 7, verso 9, do ancião de dias. Ele tem essa visão desse ancião de dias. E depois, olha o que ele vê no verso 13. Daniel 7, 13. Veja aí na sua Bíblia. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. E ele se dirigiu ao ancião bem idoso, ao ancião de dias, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. A vinda do Filho do Homem, irmãos, é a vinda do reino. O Filho do Homem vem com as nuvens do céu, recebe do ancião de dias o reino, e com isso vem o juízo sobre os animais. Todos esses animais são destruídos, isso é o capítulo 7, verso 9 em diante, relata isso. Todos esses 4 animais, que representam 4 reinos dos homens, eles vão ser finalmente subjugados, e o reino vai vir, o reino permanente. E olha aí nos versos 27 e 28. Não apenas o Filho do Homem recebe o reino. Vejam só. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, existe esse anúncio da vinda do reino. E esse é o ponto de referência aqui de Lucas, capítulo 21, verso 27. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Aqui nós temos uma alusão de Jesus a essa profecia,
aqui na verdade é uma alusão a vários outros, mas eu quero chamar a atenção para isso, é que vem o Filho do Homem trazendo o domínio de Deus, trazendo o reino de Deus, e os outros reinos vão ser destruídos para dar lugar a esse reino que não vai ter fim. No advento, a gente não está aguardando exatamente um bebê. A gente está aguardando o reino, a gente está anunciando a aproximação do reino. Esse é o assunto. A vinda de Jesus é a vinda do reino, que vem, sim, de uma forma surpreendente, porque os judeus esperavam uma manifestação sobrenatural, gloriosa, apocalíptica, algo militar, inclusive, para destruir o Império Romano e os inimigos de Israel, e, de repente, nasce aquele bebê na manjedoura. Mas ali, naquela semente, está a renovação do mundo. Por meio daquele bebê, de fato, esse reino virá, e os outros reinos vão ser destruídos. Então, o clímax da ação salvadora de Deus na história é a vinda desse reino, e o Messias é enviado por causa desse reino, por causa do seu povo que vai ser reunido, por causa da nova criação. Então, a primeira vinda de Jesus é a primeira etapa. A primeira etapa de um processo que ainda não está completo, porque é claro aqui em Lucas 21 que isso não aconteceu ainda. Nós ainda estamos aguardando Jesus vir com as nuvens do céu para implementar o seu reino. Mas no momento em que Jesus está para nascer, Israel tem uma esperança messiânica, uma esperança do reino. E se a gente quer entender quem é Jesus, nós precisamos enxergar Jesus do ponto de vista do reino. Sem a expectativa do reino de Deus, como os judeus foram instruídos a compreender pelos profetas, pelo Antigo Testamento, a vida de Jesus não teria a conexão, a cola. Esse é o jeito que Deus trabalha, irmãos. Se você pegar qualquer evangelho, você vai encontrar na entrada do evangelho, na abertura, um sujeito chamado João Batista. E Deus enviou o João Batista para preparar o caminho do Senhor. Isso vai ser assunto ainda do advento. Mas ele enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor. João Batista, então, tem uma função no plano divino que é de preparar o terreno, e Deus faz assim. Surpreendentemente, Deus faz as coisas assim. Ele nos prepara para receber a sua presença. Você pode até pensar que o mundo como um todo foi preparado para isso, para que o Verbo pudesse se encarnar nele e a gente pudesse conhecer Jesus. Então, no advento, nós precisamos mergulhar na esperança messiânica, para a gente entender o que significa a vinda de Jesus como a vinda do reino. E isso vai dar para a gente uma outra cabeça, que é essa mentalidade escatológica. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Coríntios 10, 9. É um trecho que a gente sempre lembra aqui para falar a respeito de escatologia. Veja aí, 1 Coríntios 10, 9 e 11. Aqui é um trecho, na verdade, uma repreensão de Paulo aos coríntios, que estavam cultivando o hábito temerário de participar de cultos idólatras como se aquilo não os afetasse. Mas, falando sobre isso, Paulo nos dá uma pista muito importante sobre o tipo de mente que depois, como a gente disse, a igreja quer nos ensinar. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Uma vez Gordon Fee disse isso, um exegeta importante do Novo Testamento, pentecostal. Ele disse isso: se ele tivesse que resumir tudo o que ele ensinou nos seus comentários, nos seus estudos sobre o Novo Testamento, se ele pudesse dar uma recomendação que ele considera essencial e importante para a igreja contemporânea, ele diria o seguinte: que a igreja tem a tarefa, a função de viver hoje e demonstrar hoje que a nova criação já começou
e que os fins dos tempos já se iniciaram. Isso é muito importante na visão bíblica das coisas. Irmãos, Deus podia ter simplesmente ressuscitado Jesus dos mortos e ressuscitado todos os santos e ressuscitado os pecadores para a condenação e a história ter chegado ao fim. Mas por alguma razão que não é muito clara para nós, alguns aspectos dela a gente consegue perceber. Por alguma razão, Deus introduziu a ressurreição dos mortos antes mesmo da história ser concluída. Deus fez isso. Jesus ressuscitou dos mortos. Nós não ressuscitamos ainda, fisicamente. O mundo ainda está rolando aí de uma forma muito parecida, não totalmente, mas muito parecida com como era antes. O Império das Trevas continua funcionando na lógica do Império das Trevas. Mas Deus introduziu o reino, irmãos. E isso significa que há uma mudança de era, uma mudança de realidade. Os fins dos tempos já chegaram para o cristão. Em outras palavras, para o cristão, embora exista muita água para rolar, sem dúvida, debaixo dessa ponte chamada história, quando a gente olha para Jesus, nós contemplamos o fim da história. Em Jesus, a história já tem o seu ponto final. E Paulo está tão consciente disso, depois de contemplar Jesus, que ele fala, olha, os fins dos séculos já chegaram. O homem moderno ele se preocupa muito com a consciência histórica, porque ele precisa ser historicamente consciente, ou seja, consciente da relatividade do seu momento, da natureza construída das instituições e assim por diante, porque sabendo disso e sabendo ler a história, ele pode dar um destino para si mesmo. Então, a consciência histórica é uma joia na mente de muita gente, na educação, Mas pensa nisso, que do ponto de vista cristão, existe uma consciência da supra-história, uma coisa maior do que a consciência histórica. E qualquer coisa nova, qualquer coisa transformadora, inovadora que o homem pode introduzir na história, diante de Jesus é obsoleta. Porque em Jesus os fins do século já chegaram. A consciência da nova criação e da eternidade muda a perspectiva para a gente ler as coisas. E mesmo as coisas mais novas da história são velhas, porque elas não podem levar a história à sua superação. Só Jesus pode fazer isso. Então, para nós, os fins dos séculos têm chegado. Paulo diz isso. Aquelas recomendações que foram dadas no Antigo Testamento, aquelas histórias contadas no Antigo Testamento, se referem a nós que estamos vivendo esse momento crucial. O momento em que se descobre a obsolescência da história humana e a realidade da nova criação que Deus está introduzindo. Quando Jesus vem, nós descobrimos isso. Isso deixa de ser uma possibilidade e vira uma realidade, algo muito concreto. E a igreja quer que a gente pense nisso quando a gente pensa na vinda de Jesus e no Natal. A gente não vai entender Jesus se a gente não coloca Jesus dentro do quadro de referência correto. E o quadro de referência correto é uma história que tem um destino e que alcança em Jesus o seu destino. Você tem que ter esse feeling. É um feeling. Eu não sei quem já aqui teve a experiência, acho que todos devem ter tido, ou uma boa parte, de você ficar apaixonado. Quando você levanta de manhã apaixonado, deixa eu fazer uma qualificação aqui. Se você tiver levado um fora, você não levanta bem. Mas suponhamos que você levanta apaixonado e você foi dormir com uma pista que ela estava afim de você. Como é a outra manhã? Não importa se está chovendo, se está tendo uma tempestade, se tem vento, se está poluído, é o dia mais bonito do mundo, da história. O que a gente está vivendo certamente muda a nossa percepção. Esse é o nosso problema com a questão da vinda do reino de Deus. Esse é o nosso desafio. É que, é claro, se o mundo, de fato, o dia nasceu bonito, objetivamente belo, você pode estar tão doente que você não consegue ver isso. Mas eu sugiro que, quando você está apaixonado, você vê uma beleza no mundo que já estava lá. Ela já estava lá, mas você não tinha os olhos para ver.
A questão do reino de Deus é que a vinda de Jesus já trouxe essas novas realidades. Mas você tem que ter olhos para ver. Jesus falava muito sobre isso, Paulo falava muito sobre isso. Paulo orava sempre pelo seu povo, pela igreja, lá em Efésios, por exemplo, ou Colossenses, ou Filipenses, para que os crentes tivessem os olhos iluminados, para que eles tivessem discernimento espiritual, para que eles crescessem em conhecimento. O que acontece é que, de fato, com Jesus, está acontecendo uma mudança de era, uma mudança crucial na história. Mas você tem que se preparar para esse momento. Assim como a gente tem que se preparar para a segunda vinda de Jesus. E sem a consciência messiânica, você não vai entender Jesus Cristo. Sem que o seu coração sofra essas dores, essa paixão relacionada não apenas com o reconhecimento da obsolescência do mundo, mas com essa verdade maravilhosa de que há uma nova criação. De que existe vida, que existe ressurreição, que existe uma cura para o mundo e uma cura para a sua alma. É isso que vivem na esperança messiânica os judeus, mesmo no seu sofrimento, nas suas decepções, eles estão apaixonados. É Messias para lá, Messias para cá, cadê o Messias? Todo mundo está esperando o Messias chegar. É verdade que, devido ao pecado, nós mesmos não temos condição de receber o enviado de Deus. É necessário que Deus prepare o nosso coração, e não apenas a história, mas o nosso coração, para a gente receber o Messias. Mas se a gente não tiver esperança messiânica, a gente não entende por que Jesus é tão importante. E é por isso que o resto do nosso trecho fala sobre vigilância. Olha aí na sua Bíblia, os versos 34 a 36. Na verdade, a gente não vai expor os detalhes aqui da esperança escatológica de Lucas. Eu vou me concentrar nesse ponto. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda com uma armadilha. Porque ele virá sobre todos que habitam a face da terra. Vigiai, pois. Vejam, meus irmãos, você precisa esperar essa alvorada. Essa é a questão. É um evento de proporções cósmicas e que vai te afetar. Porque, como o texto diz, ele virá sobre todos que habitam a face da terra. Os fins dos séculos, diz o apóstolo Paulo, já chegaram. A era presente já está colapsando e a nova era já está sendo introduzida. O novo aion, o novo tempo introduzido por Deus, a nova criação, isso são fatos, sim, objetivos, mas tem que acontecer dentro de você. O sol vai nascer. O sol vai nascer de qualquer jeito. É como o texto diz: virá sobre todos que habitam na face da terra. O sol virá para todos, objetivamente. Na verdade, o sol já começou, a nascer. Mas nós temos que estar preparados para isso, se nós não vamos ser julgados quando o sol nascer. E como é que a gente fica despreparado? De acordo com o nosso texto, quando as preocupações da vida nos deixam distraídos. O que nos impede de receber Jesus Cristo? Esquecer. A gente se esquece. A gente para de esperar. A gente desiste. É claro que a devassidão, o pecado, talvez você pense assim quando você lê o verso 34, não, mas eu não estou vivendo em devassidão, aí, embriagado, vivendo tonto por aí. Mas como Jesus deixa muito claro, você não fica embriagado simplesmente porque você se encheu de cana. Você fica embriagado porque as preocupações da sua vida obscurecem a sua consciência a ponto de você se esquecer de Jesus. De repente você lembra assim, domingo, não, hoje é igreja, Jesus. Aí você lembra, Jesus. E o resto do dia, o resto da semana? Essa semana são as outras coisas, as coisas ordinárias, os deveres que nós todos temos que enfrentar.
Mas diz o Senhor Jesus, verso 36, que a gente tem que vigiar, olha aí na sua Bíblia, orando em todo o tempo, para escapar de todas essas coisas e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Para você ficar de pé na presença do Filho do Homem, você precisa ter comunhão constante com Deus. Eu não estou dizendo meramente que você tem que se lembrar de Jesus todos os dias. É necessária a comunhão contínua com Jesus. Esse é o jeito de se preparar. Na linguagem bíblica, isso é estar acordado. Isso é estar acordado, é você estar consciente de que esse mundo e a sua vida ordinária não são fatos autônomos, neutros, triviais. Eles são o lugar em que você se encontra com Deus. Como Abraão ou outros do Antigo Testamento, desses homens do Antigo Testamento, que eles estavam na presença de Deus. Qual é a diferença de quem está na presença de Deus e quem não está na presença de Deus? Quem não está na presença de Deus também está na presença de Deus, mas não sabe. Essa é a única diferença. As Escrituras ensinam que nem se você for no Hades fazer a sua cama lá, você foge da presença de Deus. Atos diz, lá em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Qual a diferença? A diferença é que alguns sabem onde estão, porque eles estão acordados, e outros estão dormindo, inconscientes. Inconscientes de que a história acabou, de que o reino de Deus já se aproximou, de que Deus está aqui nos contemplando, está entre nós, Jesus está andando entre nós, e o sujeito dormindo. Dormindo trabalhando, dormindo estudando, dormindo namorando, dormindo comprando e vendendo, dormindo celebrando o advento, dormindo na ceia de Natal, e por aí vai. A gente pode dormir em todas essas coisas se a gente perde essa consciência. É por isso que Jesus fala que a gente tem que orar. Você vigia orando, porque a oração é a consciência da realidade e da acessibilidade de Deus. E se você está nessa consciência, então você está na presença de Deus o tempo inteiro. E isso você pode fazer, você pode ler, sei lá, eu recomendo para quem achar isso muito difícil, a prática da presença de Deus, do irmão Lawrence. Você não precisa ficar falando orações o tempo inteiro. Para estar consciente da presença de Deus e com o coração diante de Deus, você não precisa estar, como alguns pensam, falando em língua sem parar, né? Que aí você não consegue fazer nada mais, realmente. Irmãos, é possível e é necessário, e a igreja quer que a gente pense assim. A igreja quer que a gente se lembre da gravidade desse Natal. Não é simplesmente que um bebezinho lindo nasceu, é que o mundo está acabando, e nós sabemos disso. O reino de Deus está se aproximando, e nós sabemos disso. Como a gente vai viver do mesmo jeito agora? É como se o despertador tocasse, você olhasse no relógio e pensasse, eu tenho 15 minutos, e sai correndo atrás, vai arrumar suas coisas, meu irmão. Na verdade, você vai tomar a sua vida inteira arrumando suas coisas, mas você tem que começar agora. A nossa função de vigiar é muito importante, porque assim nós damos testemunho do reino. Quando nós vivemos com essa consciência da nova criação, e então organizamos a nossa vida ao redor dessas prioridades, nós nos tornamos um testemunho para o mundo de que algo está acontecendo. Na verdade, que Jesus já se manifestou. Você também já teve certamente essa experiência, de você estava em casa, tranquilo, e de repente sua esposa está correndo para lá e para lá, para lá e para cá, e você pensa assim, será que tem alguma coisa acontecendo? Até o momento que ela vai, gritar, levanta daí, Guilherme. Olha a hora, o que você está fazendo aí? De certo modo, é isso mesmo que a igreja tem que fazer. O mundo precisa olhar a igreja e falar assim, o que é isso? Por que a igreja está fazendo essas coisas? Por que ela está vivendo desse jeito? Por que ela tem esse relógio, essa agenda, essas prioridades? O que está acontecendo? O que está acontecendo, e isso precisa ser absorvido por cada cristão, é a antecipação da nova criação. É isso que a igreja tem que fazer. Ela já tem que viver de acordo com a outra realidade. É como alguém que se arruma para a festa, né? A pessoa já está arrumada para a festa antes da festa, não vai arrumar na hora. Não tem jeito dela chegar lá desarrumada e arrumar lá. Apesar de que, de vez em quando, as mulheres correm para o banheiro ali, né?
Mas a gente não vai fazer isso no céu. Ok? Você não vai chegar no céu e vai procurar um cantinho para você se ajeitar moralmente, espiritualmente, para aí depois você ver Jesus. Meu irmão, na hora que Jesus vier, acabou o tempo. E a pergunta é, como está aqui, você estará de pé diante do Filho do Homem? É isso que Jesus nos disse. É isso que Jesus nos advertiu. O próprio Jesus falou isso. Vigiem, orem, se preparem, para naquele dia vocês poderem ficar de pé na presença do Filho do Homem. A santidade, irmãos, não pode ser improvisada. Ela não pode ser improvisada, não vai dar tempo. Ela tem que ser incorporada agora. É necessário viver hoje com a mente preparada, adaptada para as coisas celestiais. Assim, nós não apenas somos preparados para estar com Jesus, mas nos tornamos testemunhas da aproximação dessa realidade. Nós nos tornamos sinais escatológicos, sinais da conclusão da ordem histórica humana e da introdução de uma nova realidade. Nós nos tornamos esses sinais quando nós nos santificamos e vivemos na presença de Deus. Janelas para o futuro. Já pensou nisso? Quando você imita Jesus, você é uma janela para o futuro. É um sinal, uma demonstração de coisas novas. E é disso que Jesus está falando. É claro que ele está falando do juízo. Jesus enfatizou aqui o juízo, mas o que importa para nós é a vida que nós vamos ter depois de estarmos de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, com o advento, o sol da justiça se aproxima. O sol da justiça traz juízo para os ímpios, mas traz cura para o mundo e salvação nas suas asas, como diz o profeta. Mas salvação para aqueles que estão aguardando a alvorada, irmãos. Para aqueles que estão aguardando a alvorada, com a mente preparada para essa nova realidade. Nós precisamos nos manter espiritualmente acordados, espiritualmente despertos. E assim Jesus se manifesta. Nós vamos celebrar isso nos próximos dias. E aqueles que estão próximos de Jesus percebem isso, que a nova realidade já foi introduzida por Deus. Assim como muitos esperavam a revelação do Salvador na época de Jesus, nós precisamos estar preparados agora para o retorno do Salvador na sua segunda vinda. E eu quero lembrar o que está lá em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Assim temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina em lugar seguro, escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nosso coração. Então a gente já meditou sobre esse trecho em outra ocasião. O sol realmente vai nascer para todo mundo. Mas antes do sol nascer, nasce uma estrelinha, que é a estrela da alva. É o último evento antes do nascimento do sol. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Quando ele diz que a gente tem que vigiar e orar e se preparar, nós precisamos experimentar a estrela da alva no coração, irmãos. A expectativa de Jesus Cristo, a expectativa do Messias, como estava presente naquela época, precisa estar presente agora. E na medida que ela estiver presente no nosso coração agora, é que nós vamos entender o que o Natal significa. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, coloca isso diante do Senhor. Será que Jesus e o Natal são um tempo de festa ou um tempo de esperança? É um tempo de entretenimento e distração ou é um tempo de estar acordado? Ore sobre isso ao Senhor. Peça a Deus para te dar a graça, como está aqui. E Jesus ordenou de vigiar e orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração coerente com o que esses grandes fatos da vinda de Jesus significam. Pai, nos livra de celebrar o Natal como entretenimento.
Nos faz aproveitar esse tempo para nos lembrar, Senhor. Nós precisamos estar acordados, conscientes. Pai, desperta, Senhor, aquele que foi engolido pelos afazeres diários, pelas coisas ordinárias, comuns da vida, e não tem mais consciência de que em Jesus todas as coisas se fizeram novas. Pai, opera pelo Teu Espírito Santo, produz pessoas vigilantes, em nome de Jesus. Mentes e corações vigilantes, prontos e cheios de expectativa, capazes de organizar suas coisas ao redor da esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, aguardando o toque, a renovação do Senhor, o perdão, a iluminação, o consolo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos permanecer em oração, irmãos, enquanto os irmãos distribuem os elementos. Busca o Senhor a respeito disso, que a estrela da alva nasça no seu coração.